Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa de cada dia, Assumindo o Comando. Hoje eu trago para você uma ferramenta nova. Recorda, nessa semana nós estamos vivendo o desafio de proteger a nossa emoção. E esse desafio exige de nós ferramentas. Além das ferramentas, precisamos desenvolver também habilidades para usar as ferramentas. Mas precisamos das ferramentas. E eu te propus dar para você 6 ferramentas. Este foi o meu combinado com você. Eu estou aqui para cumprir aquilo que eu combinei com você. Então vamos lá. Hoje é o dia da 5ª ferramenta. Ontem nós vimos a 6ª ferramenta. A ferramenta de ontem foi a ferramenta do bom humor. Não tem como a gente assumir o comando da vida, proteger as emoções, se a gente não conservar o bom humor. Lógico que em algum momento ele vai diminuir, mas nós não podemos perder essa capacidade do bom humor, de estar num bom estado. O bom humor é um bom estado interno, é a gente ter um estado de alegria, um estado de ânimo, um estado de capacidade de a gente gerenciar nossos pensamentos e proteger nossas emoções. Então vamos lá para a ferramenta de hoje. Hoje é a 5ª ferramenta que eu trago para você, uma ferramenta poderosa, capaz de fazer a gente lidar com situações muito difíceis. Essa ferramenta de hoje é uma ferramenta que nos ajuda a lidar com aquilo que quase não tem como a gente lidar. Veja a situação que está acontecendo nos Estados Unidos nessa semana. Veja aquela tragédia que aconteceu com aquele policial e aquele homem que foi sufocado até a morte. Veja o que se passou e o que está acontecendo depois daquele acontecimento. Perceba a revolta da população, perceba o que está acontecendo com as manifestações, a violência, os prédios sendo depredados, as lojas sendo saqueadas, violência, tudo aquilo. Como nós podemos lidar com isso? Então a ferramenta que eu trago para você hoje lida também com essa situação. E nós precisamos usar essa ferramenta. Aquele conflito só vai parar quando essa ferramenta for colocada em prática. Então o primeiro passo é ter a ferramenta e o segundo passo é saber usar a ferramenta do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa, na situação certa, como diz para nós muitas vezes o Padre Zezinho nas suas canções. Vamos lá então, a ferramenta de hoje. Qual ferramenta é essa, Moisés? Tão poderosa que é capaz de nos ajudar a lidar com essas situações, mas não só essas. Capaz de lidar com a situação com o filho, com a esposa, ambiente de trabalho, consigo mesmo, né? Nós precisamos de ferramentas para lidar conosco mesmo. Então vamos lá, a ferramenta de hoje é a 5ª ferramenta. E essa ferramenta poderosa é busque compreender. Isso é fantástico, gente. Se a gente conseguir assimilar e entender o que essa ferramenta é capaz de fazer conosco, que ela pode nos ajudar a fazer, é maravilhoso. Busque compreender. Olha, diante de uma situação que parece não ter como compreender, busque compreender. Diante de uma situação que parece impossível da gente lidar com aquilo, busque compreender. Veja a situação que eu falei dos Estados Unidos, vamos exemplificar lá em cima daquilo. Como usar essa ferramenta nessa situação? Veja, o policial, ele não buscou compreender. Se ele tivesse buscado compreender aquele ser humano que estava lá, sendo sufocado por ele, já imobilizado, se ele tivesse buscado compreender, usado a ferramenta naquela hora, nada do que está acontecendo estaria acontecendo. Veja, poderia ter resolvido tudo ali, mas ele não buscou compreender aquela situação, compreender aquele ser humano que já estava ali imobilizado, que não oferecia mais perigo. Então veja, ele não buscou compreender. Aconteceu toda aquela situação terrível, uma tragédia que ficou muito mais difícil agora da população compreender, da família compreender. E veja, a população agora não está conseguindo compreender. E não está usando a ferramenta também, não está buscando compreender. É difícil, mas é difícil? É difícil sim, lógico que é difícil. Mas é preciso dar esse passo de buscar compreender. Eu não estou dizendo para você compreender, eu estou dizendo para você buscar compreender. Há uma diferença aqui. Quando eu digo para você compreender, você ir lá e compreender tudo aquilo e guardar, lidar tudo aquilo, nem sempre isso é possível. Mas buscar compreender. Quando a gente busca, quando a gente empenha um querer em compreender, nós nos agigantamos, nós crescemos, nós nos tornamos maior. Nós conseguimos olhar para aquilo e fazer aquilo ser capaz de ser assimilado, entende? Então buscar compreender é fundamental. Se a população não buscar compreender, nós não vamos chegar à paz. Só há paz quando a gente busca compreender o outro ser humano. Eu vi hoje numa reportagem que o irmão daquele homem que foi morto asfixiado dizia para a população:
Podemos nos manifestar, podemos expressar nossa revolta, nossa indignação, mas não podemos provocar a violência, não podemos sair por aí quebrando tudo, não podemos sair por aí saqueando lojas, não podemos sair por aí ferindo pessoas, porque nada disso vai trazer o meu irmão de volta. Olha o que ele disse. Este homem está buscando compreender a situação. Ele é o irmão da vítima e ele está buscando compreender. Perceba? Então nós precisamos usar essa ferramenta. Quando ele usa, ele passa de alguma maneira a gerenciar aquilo. Ele não é mais escravizado daquela situação, mas agora ele é livre para lidar com aquilo. Veja, com essas palavras que ele usou, está nascendo ali, ou está despertando ali, ou está mostrando ali um líder, um grande líder, que se ele quiser, poderá se tornar talvez um agente público, poderá talvez se tornar um político e talvez poderá se tornar um deputado, talvez poderá defender essa situação através da lei, através dos meios corretos, direitos, exercendo o direito e os deveres que lhe é cabível ao povo, entende? Ele pode usar dessa situação de dor e tirar dela um ganho agora, tirar dela um benefício para outras pessoas. Ele não pode mais fazer para o irmão, mas ele pode fazer através da dor, da perda do irmão para ajudar outras pessoas. Não é isso que a gente vê nas ONGs? Quantas ONGs, quando a mãe perde um filho é roubado, sequestrado ou desaparecido, ela vai e funda uma ONG, e ela reúne outras pessoas que também estão sofrendo e realiza um movimento. Olha que bonito. Usam a dor para transformar a vida. Então nós precisamos em algum momento buscar compreender. E eu falei de uma situação gritante, mas a gente pode aplicá-la, essa ferramenta, em qualquer lugar. Nós podemos aplicar essa ferramenta no nosso casamento. Se a esposa não buscar compreender o esposo, não vai ter casamento por muito tempo. Se o esposo não buscar compreender a esposa, não vai ter casamento por muito tempo. Se o patrão não buscar compreender o funcionário, ele não vai ter empresa por muito tempo. Se o funcionário não buscar compreender o patrão, ele não vai ter emprego por muito tempo. Se o patrão e o funcionário não buscar compreender o cliente compreender, entende? Não vai haver esse elo. Se nós não buscarmos compreender, não vai ter acordo. Se o sacerdote, se o pastor não buscar compreender as suas ovelhas, não vai ter rebanho para ele apacentar. Se as ovelhas não buscar compreender o seu pastor, ela não vai ter pastor para apacentá-las. Então esta ferramenta é maravilhosa, é poderosa demais. Busque compreender. Olhe para a sua história e busque compreender. Olhe para a história dos seus pais, passado, vai lá. E busca compreender. Compreender seu pai, compreender sua mãe, compreender sua família. Busque compreender. Eu não estou dizendo novamente para você, compreenda. Eu estou dizendo para você, busque compreender. Isso é fantástico. Se a gente buscar compreender, nós vamos alcançar. Porque Jesus disse assim, todo aquele que busca, encontrar-se-á. E se nós buscamos compreender, o que vai acontecer? Em algum momento, no caminho da vida, como os discípulos de Emaús, em algum momento, a ficha vai cair, o insight vai chegar, a ideia, a percepção, nós vamos compreender até aquilo que não tem possibilidade de ser compreendido. Então use essa ferramenta para proteger sua emoção, busque compreender. Essa é a quinta ferramenta, é a ferramenta de hoje, poderosa demais. Exercite ela, coloque em prática, trabalhe ela na sua vida, use a ferramenta. Você pode ter uma grande ferramenta, mas se você não usar, você não vai ficar bom nela. Qualquer ferramenta, se você não usar, você não vai saber manusear. Então a habilidade vem do uso. Use a ferramenta, coloque em prática, aplique ela nas situações. Na sua vida hoje, o que você tem que buscar compreender hoje? Hoje na sua vida, do jeito que está, o que você tem que buscar compreender? Qual é a parte da sua vida, qual é a área da sua vida que mais está precisando dessa ferramenta de buscar compreender? Qual é? É o seu relacionamento? É a sua vida a dois? É a sua vida íntima? É a vida com os filhos? É a vida com os irmãos? É a vida com o papai, com a mamãe? É o seu passado, como eu disse? É o futuro que você tem que buscar compreender? É o momento presente? É o coronavírus? O que é que você precisa buscar compreender? Use a ferramenta, coloque ela em prática e você vai ver quanto que você vai crescer e evoluir.
Amanhã a gente está de volta com a nova ferramenta. Amanhã nós temos a 4ª ferramenta para proteger a nossa emoção. Compartilhe nossos vídeos, chame mais pessoas para estar assistindo, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, curte a nossa página. Deus abençoe. Vamos lá então a palavra do dia que diz para nós assim: errais em não compreender as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós não compreendemos algo, geralmente nós tendemos a errar. Então nós erramos por não compreender a palavra de Deus e nem o poder de Deus. E muitas vezes, quando a gente não compreende algo, nós julgamos, nós condenamos, nós apontamos o dedo, nós criticamos. E muitas vezes nós erramos em criticar Deus. Nós criticamos às vezes a palavra de Deus, às vezes não abertamente, mas dentro do nosso coração nós discordamos, ou nós não acreditamos, ou nós não confiamos verdadeiramente nessa palavra ou no poder de Deus. E nós erramos neste ponto por não compreender. Então buscar também, olha que interessante aqui, buscar também compreender a palavra de Deus, buscar entender, assimilar com o coração e com a razão. Um equilíbrio entre razão e coração, e aí nós vamos acertar mais na vida. É muito mais assertivo na vida o ser humano que é guiado, norteado, iluminado pela palavra de Deus. E quando nós não compreendemos, como que nós podemos seguir? Como nós podemos caminhar por algo que nós não compreendemos? Então busque compreender também a palavra de Deus. Se for preciso, busque um sacerdote, busque um pastor conforme a sua fé, busque alguém que já tem um conhecimento maior que o seu. Se informe com ele, aprenda com ele, busque conhecer a palavra, conhecer o contexto em que ela foi escrita, faça um estudo bíblico, lógico, sem perder a fé, pelo contrário, usando a fé para conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais o poder de Deus. Nós erramos em não compreender as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus é muito mais do que a gente imagina, é muito mais poderoso, muito mais capaz do que a gente imagina. Ele pode muito mais na minha vida, na sua vida, do que eu e você somos capazes de imaginar, de acreditar. Deus pode muito mais. Então, nos achegamos a Ele, busquemos compreendê-lo a partir daquele versículo que diz assim: Deus é amor. Deus é amor. E aí a gente compreende Deus. Se a gente quiser compreender a Escritura, compreender Deus sem acrescentar esse versículo, a gente vai ficar muito desnorteado na vida, né? Então é preciso acrescentar sempre esse versículo: Deus é amor. Deus é o amor. E acabou.